Mas quem vê, irmãos, a aparência, quem olha para nós hoje, não conhece a nossa trajetória, não conhece a nossa vida. Mas eu, irmão, eu era um caso perdido aos olhos do ser humano. Porque hoje muitas pessoas têm dito que as pessoas que se envolvem com droga, que se envolvem com o tráfico de drogas, que se envolvem com alguma coisa concernente aos vícios deste mundo, são pessoas que estão sendo descartadas da sociedade. São pessoas que estão sendo colocadas de lado em meio à sociedade. Ei, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o mesmo Deus, aleluia, que operou no passado, é o Deus que opera no dia de hoje. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fazia milagre hoje, antes, e Ele faz hoje, Ele faz agora. Aleluia. E se você olha para mim hoje, eu sou um milagre de Deus, irmão. Eu sou um milagre de Deus. Por que, irmão, você está dizendo isso? Porque quando muitas das vezes as pessoas que olharam para mim e disseram que eu não tinha mais jeito, que eu não tinha mais solução, me descartaram. Quando a minha mãe, um dia, eu sempre conto isso, sabe por quê, irmão? Porque ao mesmo tempo que eu recebi essa palavra da minha mãe, isso foi como uma injeção, ao mesmo tempo que me matou, mas que ao mesmo tempo me trouxe vida também. Porque um dia eu estava ali e a minha mãe me disse assim: olha, meu filho, eu já tentei de tudo para fazer que você viesse a mudar de vida, a ser uma pessoa, se encaixar na sociedade, mas não adianta. Já te dei oportunidade, já te dei isso, já te dei aquilo, mas não tem jeito, não tem como. Você não quer se ajudar. Ela olhava para mim, e o meu pai sentado, a minha mãe e a minha tia, todo mundo ali. E eles ali disseram para mim assim: olha, eu sei que para você eu acho que não tem mais jeito, não tem mais solução. O final vai ser cadeia ou vai ser morte. Ou você vai para cadeia ou você vai morrer. E aquilo ali entrou como flecha dentro de mim, irmão. É uma coisa que machuca, que dói, que corrói. Uma mãe chegar e dizer para o filho: olha, o seu filho vai ser cadeia ou vai ser a morte. Ei, mas quando eu ouvi aquela palavra, eu saí de casa e eu sentei numa esquina e eu comecei a usar droga de uma tal maneira, de uma tal forma, que eu disse assim: já que é cadeia ou a morte, então eu prefiro morrer do que ir para a cadeia, porque para a cadeia eu não quero ir. Mas quando eu estava sentado ali naquela esquina, usando droga junto com aqueles que diziam que eram meus amigos, mas não eram amigos, e alguém veio. Eu me lembro que nós estávamos na esquina e alguém veio, e o camarada vinha caminhando, e ele de bicicleta, ele desceu da bicicleta, e ele chegou na esquina com uma Bíblia debaixo do braço, bem magrelinho, franzidinho, e ele deu de dedo para mim e disse assim: ó, eu vim aqui trazer uma mensagem da parte de Deus para você. Eu disse assim: mensagem da parte de Deus? Eu odeio crente, eu não gosto de crente, eu odeio essa raça. E ele disse para mim assim: mas não interessa. E ele disse uma palavra, irmãos, que nem ninguém daqueles que estavam ali sabia. Ele disse assim: olha, o teu fim não vai ser cadeia e não vai ser morte, porque Deus tem um projeto na tua vida. Deus, Ele quer mudar a tua história. Deus, Ele quer mudar a tua vida, e você não vai morrer e vai para a cadeia. Deus vai fazer de você um mensageiro da palavra. Você tá maluco, rapaz, tá louco dizer uma coisa dessa para mim. Eu disse para ele assim: ah, então eu quero ver se o seu Deus é forte mesmo. Quando eu coloquei a mão na cintura, ele disse assim: ó, eu vou te dar um tiro na cara. E ele disse: olha, pode fazer o que você quiser.
fala vai embora. E ele meteu o dedo na minha cara e disse assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eu disse assim, mas que verdade é essa? Ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E ele pegou e subiu em cima da bicicleta, colocou a Bíblia debaixo do braço e começou a pedalar e foi embora. Mas só que ele foi embora, irmão, a palavra ficou gravada dentro de mim. Eu disse, meu Deus, que negócio é esse? O que está acontecendo? E eu ali cheirando cocaína, e aquela palavra, ela dizia, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eu cheguei na minha casa e disse para minha mãe assim, ô mãe, eu estou ouvindo voz, eu estou vendo vulto, eu não sei o que está acontecendo. Minha mãe também, você está 3 dias virado, você